O Resident Evil 4 Remake muda bem do jogo clássico de 2005, desde como conta sua história até como a Ashley interage com o Leon. Vamos ver nesse vídeo agora as diferenças sobre esses dois jogos? Fala VS, meu nome é Lucas e seja muito bem-vindo aqui no canal VS Games. Como a gente sabe, o Resident Evil 4 ainda é um clássico de terror de sobrevivência da Capcom e também é o jogo mais recente de Resident Evil a receber um remake nessa geração moderna. A jogabilidade dele, ao modo como a história se desenrola, há muita diferença no Resident Evil 4 Remake em comparação com o jogo original. Antes da gente conversar sobre alguma dessas diferenças, eu vou rapidinho aqui antes da gente ver no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, porque ajuda demais nesse início aqui no YouTube. Eu sei que, como a gente está começando ainda, às vezes as coisas não são tão boas como os profissionais já fazem, mas com o crescimento do canal e a ajuda de vocês, eu sei que a gente vai crescer e vai chegar lá em cima. Muito obrigado mesmo. Se você já é inscrito também, agradeço demais a sua ajuda, você não tem ideia quanto é importante. Agora vamos pro vídeo. O combate é uma das primeiras coisas que a gente vê que foi alterado agora nesse remake. Além das armas que o Leon podia usar, ele agora está muito focado nas facas, né? O remake muda muito como foi colocado o tipo de faca no jogo. Agora com a faquinha a gente pode usar ela para poder se defender e até dar um counter na hora que a gente está lutando ali contra um zumbi ou qualquer outro tipo de inimigo. Então é uma alteração que ficou muito maneira porque esse estilo mais corpo a corpo, né, é uma coisa que fica bem legal nesse tipo de jogo. E também na hora de jogar tem que tomar muito cuidado com a faca, porque se a gente ficar defendendo muito, a gente pode acabar quebrando ela, porque tem um medidor que, assim como a gente se usasse muito ela podia acabar, a gente pode acabar quebrando se ficar defendendo demais. A gente pode acabar consertando um desses mercadores que a gente encontra no jogo, ou trocar por uma faca de cozinha, que também é possível achar elas no jogo. E também uma outra alteração que foi adicionada, né, em relação ao clássico foi poder agachar. Agora a gente pode agachar e desviar dos golpes dos zumbis, ou seja, o que for o inimigo, que também alterou nessa gameplay do Leon, que antes a gente não podia. E nessa de agachar, a gente pode abaixar para poder se esconder dos inimigos também. É uma coisa boa, que às vezes se tiver muito inimigo ali, a gente pode fazer um stealth ou algo parecido. E também acaba dando uma abertura pra gente na hora da luta, pra pegar os inimigos, talvez pra dar uma finalização ou então pra poder arrancar mais vida deles, né? E também acabou sendo adicionada uma troca rápida de armas, que facilita muito na hora do jogo, porque às vezes você tem que pausar, voltar pra trocar a arma, então tem um gatilhozinho ali no D-pad, né, que fica mais fácil pra gente poder pegar, que são tipo slots, né, que a gente pode deixar as armas, então fica muito mais dinâmico, mais fácil, né, na hora da gameplay que a gente tá jogando ali. E com isso também traz mais tipo de personalizações de armas pra gente. As armas agora, elas têm umas estatísticas individuais dela que a gente pode ir ajustando elas ao longo do jogo. Então acredito que a gente vai poder também tá ali, se não evoluindo, podendo deixar elas um pouco melhores. Eu vou deixar aqui no card agora um videozinho que eu fiz sobre o que eu vou falar agora. É mais completo, então depois você confere lá. Mas é uma das mudanças que teve no jogo, que é sobre a Ashley. O foco do jogo, da história, né, é o Leon indo salvar ela. Então a gente tá sempre ali atrás de encontrá-la. E quando a gente encontra, a gente acaba percebendo que ao longo da gameplay, ela não tem mais barra de vida igual ela tinha, né, no clássico. E também outra mudança que teve é o Leon dar ordens pra ela, então a gente pode mandar ela ir, pode mandar ela ficar, porque às vezes ela pode atrapalhar a gente nessa gameplay, né? E isso é um fato que até os diretores falaram, eu falo nesse vídeo que eu falei pra vocês assistirem, que eles mudaram isso de propósito, para dar mais realismo na hora da nossa gameplay ali. E com isso também ela pode acabar sendo derrubada por algum inimigo, até sequestrada. E a gente tem que acabar ficando prestando atenção, às vezes na hora da luta ali, que a gente vai ter que olhar para ver se ela não tá sendo atacada ali ou até sendo levada pelos zumbis. Então tem que ficar bem de olho nisso. E ela também pode ser usada agora como ajuda, tipo como fazer ela passar por lugares apertados, porque ele vai ter vários lugares que a gente vai ter que passar por ele durante uma parte, até antes da gente encontrar ela, e depois ter que voltar, porque pode ter ficado vários itens bons ali, talvez até uns quebra-cabeça também, que só com a Ashley que a gente vai conseguir chegar lá. E também mais uma diferença é que a IA dela foi bastante aprimorada em relação ao clássico. E obstáculos como subir uma escada, ou então passar por algum lugar apertado não é mais problema. Tinha vários problemas disso no clássico, porque ela ficava meio burra, né? A IA não era tão avançada igual é hoje. Então isso ajuda bastante também na nossa gameplay. Também a gente vê grandes mudanças no personagem que a galera gosta bastante, que é o Luiz. E uma das maiores mudanças é como o Leon lida com ele, né? Fica mais real, tem mais realismo na hora da história, nos momentos que ele aparece ali. Ele não era tão importante, mas foi muito amado por causa da personalidade dele na história do clássico. E o remake acaba aumentando o papel dele na história, mudando bastante a importância dele. Então eu acredito que ele vai ser bem mais importante e assim, a gente vai acabar se apegando bastante nele, ainda mais do que foi no clássico. O Luiz ele acaba contrapondo bastante o Leon e a Ashley nas partes que ele aparece no jogo. Isso acaba dando mais valor para eles, né? E pro Luiz também, em relação ao Leon e a Ashley, eles acabam gostando bastante dele.
E tem uma parte que ele acaba substituindo a Ashley no castelo, e com isso acaba sobrevivendo mais tempo que no original. Então faz a gente mudar essa nossa experiência que a gente tem no jogo em relação ao Luiz, porque a gente acaba se apegando mais ele. E quando se acontecer alguma coisa com ele, o que eu acredito que acontece, né? A gente vai sentir mais nesse decorrer do jogo. E a história do Resident Evil 4 acaba se desenrolando de maneira diferente e até mais promissora em relação ao clássico, porque o jogo acaba ficando mais dinâmico pela melhora da tecnologia com as gerações atuais de videogame. Não tem tela de loading, o que permite a gente ir jogando direto, sempre que ficar agarrando numa parte ali, às vezes você desanima porque fica 1, 2 minutos ali carregando, e isso acaba dando mais dinamismo, né, pra gente poder jogar e se apegar mais à história, porque a gente vai se adentrando a uma coisa igual a gente quando tá vendo o filme, a gente vê o filme direto ali, a gente vai focando mais naquilo. Então é uma coisa, um ponto bom em relação ao clássico. Uma mudança legal em relação ao clássico são as interações com a agente Hannigan, né, que o Leon acaba tendo como se fosse chamadas de vídeo ali, e isso vai acontecendo durante o que a gente vai jogando, né, o que acaba dando também um pouco mais de dinamismo, porque a gente vai ouvindo ali o que ela tem a passar e continua jogando. E ter também menos Quick Time Events, né, durante o jogo, acaba ficando um pouco mais simples também pra gente jogar e melhor, porque não ficam umas coisas tão elaboradas que acabam ocupando muito tempo na hora que a gente tá jogando. Tem novas missões secundárias que são encontradas por meio de notas azuis, que acabam dando bastantes recompensas boas pra gente. Então isso são outras diferenças também que anima a gente a jogar o jogo mais tempo, porque a gente fazendo missões diferentes ali não fica só agarrado na história, então dá pra dar aqueles parecidos, tipo, vou parar de fazer um pouco a história e focar um pouquinho nessas missões aqui. E talvez essas missões também não forem no final do jogo, né, porque ainda não dá pra saber se, como o jogo ainda não foi lançado, só algumas poucas pessoas jogaram, não dá pra saber se essas missões dá pra fazer durante a campanha. Acredito que dá sim. E tendo a mesma história, tendo a mesma história acaba sendo muito bom, porque eles vão manter a mesma história ali e vão mudar algumas coisas para melhorar. Não vão inventar uma história nova na cabeça deles baseada na que aconteceu. Isso é muito bom. E acaba tendo mudanças sutis com isso, como uma parte no início que a gente usa uma árvore para poder explicar o porquê que a gente agacha, né? E outras mecânicas também são explicadas nesse estilo, né, durante a história. Então é uma coisa que é muito boa, essas mudanças sutis, né, mesmo na mesma história ali, tendo essas poucas mudanças para poder ajudar a gente no decorrer da gameplay. E também uma diferença, para mim, não é tão boa em relação ao jogo clássico, que eles vão colocar, é microtransações. A gente não sabe com o que, tem que esperar para ver. Espero que não seja coisa que afete muito na nossa jogatina, então talvez uma futura DLC ou algo do tipo. E se você jogou várias vezes o Resident Evil 4 ou não, você vai ter que jogar para ver do seu jeito como ele ficou em comparação ao clássico. Para mim essas mudanças ajudam bastante. Não no caso dessa microtransação, mas nas outras ficam umas coisas bem legais. Mas para você jogar, você vai ter que jogar para saber. E eu recomendo bastante porque o jogo tá muito bom. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas mudanças? Como eu já disse em outros vídeos, essas mudanças sendo boas, só tem que fazer com que o jogo seja melhor ainda. Porque a gente mantendo a base dele já traz aquela nostalgia pra gente, né? E com algumas boas novidades, atrai por poder trazer coisas novas, né? E pra gente poder fazer também coisas diferentes. Deixa aí nos comentários se vocês já compraram o jogo ou se vocês ainda vão jogar e se essas mudanças foram boas. Mais uma vez, quem chegou até aqui no final do vídeo, galera, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ajuda demais nesse início aqui. O canal é pequeno ainda, mas um dia eu sei que a gente vai melhorar e vai crescer cada vez mais. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.